que era chuva. Mas para mim, tive no meu coração, porque trovões, raios, relâmpagos, a Bíblia diz que é do Senhor. É Deus respondendo. Ele envia os ministros do Senhor. Eu creio que Deus estava respondendo e confirmando a palavra inicial naquela hora. Porque foi dito que Ele é a água viva que vai jorrar e a pessoa não vai voltar a ter sede. A mulher vai no ardor do dia, escondida, envergonhada, a um lugar buscar água. Chegando lá, encontra a vida e volta ditosa, contente, bem-aventurada e testificando e sem nenhum acusador. Porque o povo vai dizer, vai ser chegado e falar: onde está ele? Aonde está esse que te deu essa água? Porque eu quero. Naquele momento, toda a acusação contra aquela mulher caiu por terra. A prostituição caiu por terra, porque ela entrou em encontro com a água viva. E nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: há uma carreira proposta. Aleluia. Há uma carreira proposta. A irmã Lúcia está ali. Essa carreira proposta me foi entregue quando eu tinha 18 anos, através da irmã Lúcia e da irmã Expedita. Finada Expedita. No momento em que não tinha onde deitar a cabeça, eu morava dentro de um túnel, comia com os ratos, não tinha onde repousar a cabeça. Deus direcionou que eu fosse morar de favor junto com as sobrinhas dela, e lá alguém me apresentou Jesus. 18 anos atrás, alguém me apresentou Jesus. Eu entrei. Eu não sei de que forma você tomou a carreira, mas eu entrei porque eu não tinha alternativa. Então eu falei: eu não tenho mais nada a perder, é tudo ou nada. E eu te digo, e eu falava hoje com Deus, eu falava para Deus: eu não tenho como te chamar de Senhor. Eu te chamo sim, sou tua serva, mas o que brada muito forte na minha vida é o Senhor é meu Pai. Eu não consigo falar com Deus e ter medo dele, porque é tão próximo. Eu não consigo nem dizer com palavras o zelo, o cuidado que Deus tem. Eu não sei se você consegue ter o tamanho do amor, do zelo e do cuidado de Deus. Não tem palavras. Então, para mim, Ele é o meu Pai. É o que brada forte na minha vida. Eu não sei o que Deus é para vocês. Se Ele é Rei, se Ele é Senhor, se Ele é o teu marido, porque Ele diz assim: eu tiro a vergonha da tua mocidade, da tua viuvez, e olha para mim, porque eu sou o teu marido. Eu não sei o que Ele é para você. Para mim, Ele é o meu Pai. E às vezes causa estranheza, e meu esposo às vezes até acha estranho o jeito que eu lido com Deus, porque Ele é tão homem de oração. Então eu falo: Gil, vou orar. Fala assim: você tem que orar, que filho vai fazer alguma coisa. Eu falo: não, sou órfão, eu tenho direitos. Quando, se você conhece a palavra do Senhor, o Senhor fala assim: senta aqui comigo, apresenta as suas razões, vamos bater um papo, fala comigo. Quais são os seus motivos para você estar agindo assim? Então Deus não quer tratar você assim: eu estou aqui no alto sobre o trono, você é o pó miserável dessa terra, fala aí que eu vou tentar te ouvir. Ele está aqui assim e fala: o que foi? Por quê? Por que, Manélia? Por que tristeza? Por que ele jurou? Por quê? Eu não te disse que isso aconteceria? É essa carreira que eu propus para você. Sabe onde está a vitória? No final. Aleluia. No final. Oh, Deus. Não adianta parar no meio e reivindicar. Você tem que dar agora. Você não concluiu? Foi dito nessa noite para a irmã, eu não sei o que ela conversou na sexta, se ela estava querendo aposentar a carreira. Eu não sei. Só sei que lá na Babilônia, o povo cativo, os babilônios estão falando: canta aí, canta o louvor de Israel, canta alguma coisa aí, porque eu sei que o louvor de Israel faz diferença. E o povo rangiu dentro: eu não canto, não canto, não canto. Eu deixei lá as minhas armas, eu não vou cantar. E o povo que me ouviu: canta aí. Ele diz: eu não canto, não canto,
teu coração, a carreira que Deus te propõe nesta noite vai marcar muito, mas vai te fazer pessoa melhor. Eu disse sexta-feira que começo do mês foi difícil, mas antes de as coisas acontecerem, alguém me mandou uma mensagem de um cavalo, dizendo que aquele camponês, o cavalo dele caiu no poço, e o camponês não tinha como tirar o cavalo daquele poço. Ele chama outros companheiros e começa a jogar terra para sufocar aquele cavalo e morrer ali. Mas o impressionante é que aquelas terras que jogavam, o cavalo fazia degraus e começava a subir daquele poço. Quando eu entendi aquela mensagem, eu entrei no vale. Porque Deus sempre avisa, Ele fala, não há coisa que eu vou permitir acontecer sem que eu avise os meus servos, os profetas. Quem tem ouvido, ouça. Você não está passando por coisa que o Senhor já não avisou, já não advertiu. Qual era o meu e o seu posicionamento? Era se preparar, era buscar, era clamar, era se revestir. E eu dizia ainda para o Senhor, eu posso pegar essa aqui, olha que bonita. Eu posso ver que cada um tem uma vida mais linda que o outro, mas isso aqui não se escandalize. Posso tocar fogo e vai ser apenas um livro. Eu posso rasgar, é apenas um livro. E há ainda pessoas que usam as folhas para fumar maconha, é apenas um livro. Mas não só abrir, mas abrir. Eu ler, essa palavra começa a ter vida e começa a fazer um estrago dentro de mim, começa a mexer com as minhas estruturas, e de repente eu fico nu e eu começo a olhar e falar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não tenho para onde fugir. Você tem uma Bíblia? Não se encha pela capa bonita que ela tem, mas se encha com o conteúdo dela. Glória a Deus. Como isso? Examinado. O Senhor falou, não seja ouvinte só. Quantos saem daqui e lá fora a ave já rouba a semente? Quando chega em casa, alguém vai perguntar qual é a palavra, e a pessoa fala, não me lembro, não me lembro, e perdeu a preciosidade. Então nesta noite vamos estar encerrando já 5 minutinhos. Há uma carreira proposta. A única coisa que eu tenho a dizer dessa carreira, não é fácil. E há muitos aqui que vai ter que largar a mão de tudo que está fazendo. Há muitos aqui que não vai ter condições da carreira caminhar junto com a sua vida social, porque vai sufocar, não vai ter tempo. Há muitos aqui vai ter que abrir mão e vai doer, vai ter que renunciar, e renúncia dói. Para ser renúncia tem que doer, senão não é renúncia. Mas lá na frente, o que Deus reservou é brilhante. Aleluia. Mas é passo a passo ouvindo a voz. Senhor, e agora? Vai para a direita. E agora? Vai para frente. E agora? Espera. Quantos dias? Fique calado e espera. E é assim. Já foi dito nesta noite que o filho tem que ouvir a voz do pai. Porque o pai trabalha, o pai corrige. E quando a correção vem, dói. Mas é para um efeito bom. É para livrar do abismo. E é isso que Deus quer ser para mim e para você. Talvez você está trilhando o futuro que seus pais planejaram. Mas Deus está dizendo nesta noite, muito mais do que seu pai carnal, o teu pai celestial reservou um bom futuro para você. Mas é preciso querer. Quantos estão dispostos? Se coloca de pé. Nesta noite, coloca a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Só fale para o Senhor, Deus, tanta confusão e até agora eu não entendi por que não deu certo. Aonde eu pisei, aonde eu entrei, não deu certo. E eu vou dizer, não era para estar lá, não era o teu lugar. Não era.
Coloca a mão no teu coração e fala com o Senhor, você que entendeu nesta noite que o Senhor está te propondo algo. Quanto está disposto a levar açoites, ser perseguido, mas tem plena certeza que este caminho é um caminho reto, é um caminho de justiça, é um caminho de verdade, e ainda assim tem paz nesse caminho, e ainda assim lá na frente tem triunfo, tem provisão, tem dependência e muito mais. Tem o sobrenatural de Deus, tem céu aberto, tem Deus bradando na tua vida. Pai amado, soberano, contempla agora a tua igreja, contempla o coração do teu povo. Quantos estão acostumados a entrar por essas portas e esperar algo e querer. Mas quantas das vezes o Senhor agora não entende o teu trabalhar e acha que o Senhor não falou. E o Senhor está querendo que se coloque de pé. O Senhor está querendo que se levante, tome posição de homem e de mulher, porque o Senhor quer falar, mas a pessoa não está conseguindo ouvir, porque está prostrado diante da situação, diante da circunstância, porque está ali com dor de si mesmo, porque está olhando para o seu umbigo e não consegue olhar para cima. Mas o Senhor nesta noite nos convida a erguer a cabeça ao alto e olhar para o autor e consumador da nossa fé. O Senhor naquela cruz disse: está consumado, está concluída a vitória da minha igreja. Ninguém vai fechar as portas, ninguém vai calar, ninguém vai deter o meu povo. Nesta noite, Senhor, não há grandes e pequenos, todos servos, filhos e amigos. Há uma carreira, Senhor. Abre a visão espiritual nesta noite. Cura os olhos espirituais nesta noite. Aquele que não via, volte a ver. Aquele que não ouvia, volte a ouvir. Aquele que tinha os pés amarrados, volte a caminhar. Aquele que nada dava certo, põe a mão e será abençoado. No nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que cerca, tudo aquilo que cega, tudo aquilo que envolve e amarra, dissipa por terra nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dissipa por terra nesta noite. O Senhor, para libertar até aqueles que já haviam morrido, mas que aguardavam a promessa. O Senhor passou 3 dias no seio da terra, concluindo a tua obra. Quanto mais por isso que o Senhor, naquela oração de João 17 orou e falou: Senhor, não ora apenas pelos que estão aqui, mas pelos que hão de crer. Aqui estão aqueles que hão de crer. Aqui estão aqueles que creem. Aqui estão aqueles que carregam a promessa. Dispensa sobre a vida de cada um tempo novo. E que cada um venha entrar por essa porta que está aberta. E que venha achar pastos verdejantes. Pastos verdejantes. Como o Senhor fez com Ruth, faz com cada um. Que haja fertilidade. Aonde está seco, enrijecido, que haja fertilidade. Aonde está seco, que venha a tua chuva, que venha a tua unção. Aonde está guardada a ferramenta, que seja agora apossado sobre a vida de cada um, e que cada um venha usar conforme aquilo foi útil neste lugar, para a glória do teu santo nome. Assim seja. E quantos creem e recebem, aplaudam o nome do Senhor.